Pessoal, eu queria aqui falar sobre o caso do 10%, porque eu não digo nem para a prova da UNB, que na prova da UNB você tem a calculadora como um material de apoio. Mas vamos pensar no caso do Enem ou numa situação de vida cotidiana normal. Por que eu quero chamar a atenção do 10%? Porque olha só, 10% é 10 sobre 100. E 10 sobre 100, simplificando aqui, ficaria um décimo. Então quer dizer o seguinte, que 10% de alguma coisa é o mesmo que um décimo de alguma coisa. Desta forma, sempre que quisermos calcular 10% de alguma coisa, basta dividir por 10. Afinal, um décimo é dividir por 10. Então, toda vez que eu quiser 10% de alguma coisa, é dividir por 10. É isso que eu estou falando. E isso é interessante para fazer cálculos mentais e até acelerar a resolução de alguns problemas. Como eu falei, no caso de uma prova que tem calculadora, tudo bem. Mas no caso, por exemplo, do Enem, que eu não tenho calculadora, isso pode me ser precioso. Olha aqui o caso do 10%, então, exemplos, né? 10% de 350. Basta dividir 350 por 10, que dá quanto? 35. 10% de 23. Basta dividir 23 por 10, que vai dar quanto? 2,3. Veja, como é dividir por 10, vai ficar um algarismo aqui que eu vou acrescentar após a vírgula. Então, ó, 23 vai virar 2,3. 10% de 235 vai dar 23,5, que é 235 dividido por 10. Ó. Então, é como se eu boto uma vírgulazinha aqui, ó, né? Vai ficar o 5 aqui, é um algarismo só. 10% de 240 daria 24,0, mas 24,0 é a mesma coisa que 24. 5% de 40, opa, professor, você me cobrou aqui, você não falou que era 10%? Ah, mas gente, pensa, se 10% é 24, 5% é a metade. E qual é a metade de 24? 12. Tranquilo, né? Então 5% de 40 é 12. Ah, tá. E se fosse 15% de 240? Me quebrou de novo? Não, como eu sei que o 10% é 24 e o 5% é 12, o 10% com 5% dá os 15%. Então, vai dar quanto? 36, que é o 24 mais o 12. Então, veja, eu posso usar o 10% para fazer contas mais rápidas. E é lógico, posso fazer 5%, 20%. A partir do 10%, eu tenho como brincar com os números. Isso é interessante, até fazer um exercício mental. Tentar treinar isso, isso é interessante. Mesmo que você possa usar a calculadora, isso é exercício mental. Imagina na rua, você passando na rua, vendo um preço de um produto, você quer dar a ideia do desconto. Ah, eu não tenho calculadora. Cabeça, na hora você consegue ter uma ideia, pelo menos. Então, calculo o preço de um produto que custava R$ 40 e sofreu um reajuste de 15%. Eu quero aplicar isso aqui. Ora, o que é 15% de 40? 15% de 40, 15% é 0,15. Então, eu posso fazer 0,15 vezes 40 vai dar 6. Então, o aumento, o reajuste foi 6. Como ele custava 40 e reajustou 6, 46. Simples, tranquilo. É assim que eu gostaria que vocês também fizessem, pensassem numericamente. Mas eu vou fazer esse exercício mentalmente usando a questão do 10%. Para quê? Para mostrar que é interessante a gente ter esse treinamento. Mentalmente é interessante. Mas essa solução que está aqui, que vocês estão vendo, é a solução direta, ok, perfeita. Ninguém tem que discutir isso aqui não. Mas eu vou mostrar de forma mental e é interessante para treinar. Então veja, vou fazer o exercício mentalmente. Então eu botei essa nuvem aqui para mostrar que é como se eu estivesse pensando. R$ 40 sofreu um reajuste de 15%. Então, a primeira pergunta é, eu sei trabalhar com 10%. Então, quanto que é 10% de 40? Ora, 10% de 40 é 4. Só dividir por 10. Então, eu já sei que 10% de 40 é 4. Mas eu não quero 10%, eu quero 15%. Ora, se 10% é 4, então 5% de 40, se 10% dá 4 é quanto? É metade, não é isso? Se 10% é 4, 5% é metade. Quanto é metade? Metade é 2. Então, 10% é 4, 5% é 2. Ou seja, 15% seria 4 mais 2, que vai dar um 6. Então, o novo preço é 40 mais 6, que é igual a 46. Fala assim, nossa, demora muito. Não é que demora, é porque eu não estou treinado, mas isso seria automaticamente. Eu ia fazer, R$ 40, 10% é 4, 5% é 2, 4 mais 2, 6, está respondido, 15% é 6. Isso de cabeça. Então, quando eu adquiro essa habilidade, isso é interessante. Isso ajuda, por exemplo, numa prova do Enem, onde eu não tenho que ficar fazendo conta. Aí você fala, mas esse exemplo não, esse exemplo seria muito fácil. Sim, eu estou dizendo para exemplos até mais complexos, para você ter uma ideia de tamanho, isso é interessante. Acho que vale a pena você reconhecer o 10% e, consequentemente, saber manipular 5%, 20% e assim sucessivamente.
Bom, olha esse exercício do Enem aqui. O exercício está aí, ó. Para aumentar as vendas do início do ano, uma loja de departamentos remarcou os preços de seus produtos 20% abaixo do preço original, diminuiu o preço, né? Quando chega ao caixa, os clientes que possuem o cartão de fidelidade da loja têm o direito, além disso, de um desconto adicional de 10% sobre o valor de suas contas, além daquele desconto anterior. Aí ele vai falar que o cliente deseja comprar um produto que custava R$ 50 antes da remarcação do preço e ele não possui o cartão de fidelidade. Caso ele possuísse, qual que seria a economia que ele ia obter na compra? Então, vamos ver o problema, vamos organizar o problema. Então, estaria aqui. 20% do preço original é o que acontece quando ele chega lá no caixa. Se ele tiver o cartão, além dos 20%, ele tem um 10%. Então, vamos ver. O produto custava quanto? Custava 50. Então, fazendo de cabeça, 10% de 50 é 5, que basta dividir por 10. Então, 20% é o dobro. Então, 20% é 10, certo? Então, eu fiz de cabeça. 10% de 50 é 5 e o dobro, que é 20%, é 10. Então, 20% abaixo do preço original. Então, basta diminuir 10. Então, em vez de 50, ele vai custar 50 menos 10. Então, veja, o produto custava 50, teve o desconto de 20%, que é 10, então ele agora custa quanto? 40. Se você tem um cartão Fidelidade, você ainda vai ter um desconto de 10% sobre esses 40. É isso que o problema está falando. Ah, é? Então eu teria que calcular 10% agora de 40. Exatamente. Então o que acontece agora? Vou para o meu segundo pensamento. 10% de 40 é 40 dividido por 10, que é quanto? 4. Ah, então se eu tenho o cartão, em vez de 40, eu vou pagar menos 4 ainda. Isso. O produto vai custar 36 para quem tem o cartão. Certo? Essa é a ideia do problema. Veja que eu fiz de cabeça. Conclusão, se eu tenho cartão, eu vou economizar em relação à pessoa que não tem o cartão, R$4, ó, nesse caso de um produto que custava 50. Então, resumindo o problema, está aqui a minha resposta, R$4, que é a minha economia, caso eu tenha o cartão, nessa história toda aí que o problema colocou. Veja que é uma questão de ordem. E eu fiz todo ele mentalmente. Ah, mas eu não gosto de fazer. Então, você faz as suas continhas lá, usando o número decimal, não tem problema nenhum. Né? Não tem problema nenhum. Agora veja, nada te impede que você faça. Quanto que é 20% de 50? É 0,20 vezes 50, que vai dar 10. Então esse é o desconto, 50 menos 10 vai dar 40. Ah, agora quem tem o cartão Fidelidade ainda tem 10% em cima desse 40. 10% é 0,10. 0,10 vezes 40 dá 4, a minha economia é de 4. Ah, achei rápido assim. Não tem problema. Eu estou apenas frisando que é sempre interessante saber fazer o cálculo mental, principalmente para, às vezes, a gente quer ter uma ideia aproximada. Mas é perfeito. A forma como está escrito aqui é perfeita, você pode fazer assim, e é até importante reconhecer esse tipo de solução, usar o número decimal para fazer a conta. Tranquilo.